partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Segunda-feira, 22 de setembro, Santo Ângelo começou a semana num climinha nublado, mas aqui no nosso Cafezinho Missioneiro, ele vem sempre iluminar com muita reflexão, inspiração e, claro, boa companhia para ti. Sou Dani Schneider e fico com vocês até às 14, ao vivo pela Novos Horizontes, YouTube, Facebook, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E para abrir a nossa conversa, eu deixo uma frase da escritora e feminista Audre Lorde. Cuidar de si mesma não é autoindulgência, é autoconservação, e isso é um ato político. E hoje o nosso papo é essencial. A gente está recebendo Maríndia Nascimento e Silva, consteladora, terapeuta e mentora de mulheres, que vai nos ajudar a entender como quebrar padrões, resgatar o poder pessoal e reconectar com a nossa essência. Maríndia, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. É muito bom te rever, né, nesta vida. Ai, Dani, muito obrigada. É uma alegria para mim estar aqui e o quanto a vida é sobre reencontros, não é? É verdade, então, é verdade. Tô muito feliz de estar aqui com você, principalmente falar sobre isso, né? Sim, verdade. Por que a gente tá falando de reencontro? Eu e a Maríndia, nós trabalhamos juntas na Caixa Econômica Federal e, assim, eu vou evitar falar de tempo, né? Mas tem alguns anos aí, eu vou dizer pra ti que a Caixa é tão importante, segue sendo muito importante. Foram 13 anos de Caixa Econômica e segue sendo muito importante na minha vida porque eu tenho muitas pessoas na minha vida por conta desse tempo, né? E por conta disso que a gente tá aqui hoje, né? Por conta de reencontro. E assim, tudo mudou. Mulher, mudou. Tudo mudou, né? A Maríndia tá fazendo coisas totalmente diferentes do que a gente fazia. Assim como eu, fazendo coisas totalmente diferentes, né? Então, a gente tá falando aí de uma trajetória que foi do direito, a gestão, a constelação e mentoria. Me conta um pouquinho de como é que tu veio parar no que tu tá fazendo hoje. Mulher, uma grande loucura, né? Mas eu falo, Dani, que isso é movimento de vida. É verdade. E que a gente precisa entender, e para começar talvez esse papo, a gente fale sobre ciclos. Uhum. Porque a vida são ciclos. A gente que é teimosa às vezes e fica no mesmo sabendo que não tá tão bom mais, sabe? Então, a minha vida começou no direito, né? Lá na Caixa, na verdade, sendo estagiária, começando a conhecer o mercado de trabalho e chegando no direito, né? Me formei, fiz pós-graduação, fiz concurso, passei, desisti, comecei a trabalhar com vendas, então eu passei quase 20 anos trabalhando com vendas, com gestão, liderando equipes e me apaixonei muito por esse universo. Mas a minha saúde mental não aguentou o tranco de vida que eu levava. E é por isso que estamos aqui, porque eu precisei olhar para mim e ver o porquê que eu estava tão acelerada, do que eu estava correndo, não é mesmo? Sim. Mas e o que te chamou a atenção na constelação, e te levou para esse trabalho de mentoria que tu faz hoje? Dani, na verdade, eu cheguei no fundo do poço. Então, a minha saúde mental, ela foi ao chão. E eu descobri na constelação e na terapia a minha própria cura. Então, quando eu senti na pele o que isso gerou em mim, eu tive aquele estalo de vida e eu disse, cara, isso não pode ficar só em mim. E aí eu decidi fazer uma transição de carreira aos 35 anos. E eu disse, eu preciso saber mais, além do que eu tô sentindo na pele. Sim. Eu preciso saber mais sobre isso. E eu preciso levar isso para outras pessoas. Entendi. E aí nasceu a minha missão. Ai, que legal isso. E tá, antes da gente ir pra parte que eu tô louca pra saber, mas eu quero saber, eu gosto dos porquês, eu sou muito curiosa. Ai, eu também. Eu quero saber os porquês, porque tu falaste pra mim de um burnout, né? Sim. E a gente ouve falar muito nisso, né? Na verdade, assim, acho que a gente vem de um tempo que muitas pessoas vivenciaram burnout sem saber que estavam vivenciando um burnout. Só que os tempos atuais estão muito mais propícios, né? Muito mais colaborativos, infelizmente, para que as pessoas cheguem nessa exaustão, né? Nesse limite que é, né, uma crise de burnout, enfim. Como que esse, apesar de ser uma coisa ruim, foi tão importante? Por que isso foi tão importante na tua vida, né?
E como é que isso redefiniu essa tua caminhada, esse teu movimento? Tu sabe, Dani, que o burnout, ele foi terrível no começo. A gente tem uma facilidade de negar as coisas. Então, eu não conseguia aceitar que eu estava doente. E isso eu vejo em muitas clientes que chegam em mim, mulheres que chegam, que é isso. A gente tem dificuldade de aceitar que a gente não tá dando conta de tudo. Então, o meu corpo, ele travou. Porque eu sozinha não pararia. Eu continuaria fazendo o que fazia. Sim. Então, foi muito necessário que eu ressignificasse, inclusive, a doença. Porque ela foi uma dor muito profunda. Mas foi ela que me entregou o presente, que é a vida que eu tenho hoje. Entendi. Então, a minha missão veio da minha doença. Nenhuma dor, Dani. Isso a gente falando de sistêmico. Todo o nosso corpo, ele é reflexo do que a gente tem dentro. Então, quando você pensa em uma doença assim, ela estava querendo falar comigo. Para. Assim não vai dar. Acontece que a gente não ouve muitas vezes o nosso corpo. A gente só vai seguindo. Por quê? Porque é a nossa vida. A gente tem 1 milhão de coisas. Mulheres não têm um monte de papel? Sim. Aposto que você, quem tá nos ouvindo, exerce dezenas de papéis todos os dias. Sim. E a gente acaba esquecendo de um. O de mulher. Que é o que principal. sustenta os outros todos. Sim. Então, essa foi a virada. Quando eu ressignifiquei, eu entendi que aquilo ali tinha sido um presente. E não foi fácil, tá? Sim. Falar agora Acredito. é fácil, mas passar na pele o que foi olhar para algo que doeu muito, que machucou muito, e ressignificar e transformar em algo novo, em algo bom, esse é o processo de transformação interna. Sim. É quando a gente consegue fazer esse movimento, sabe? Sim. E é necessário. Porque assim, ó, na verdade, a gente até, eu acho, né, acredito, e daí daqui a pouco eu posso até estar só tirando uma média por mim, né, uma média muito pessoal, mas a gente entende que consegue fazer tudo, né, que dá conta, e muitas vezes até a gente dá. Eu acho que a professora Andressa, lá do Verzeri, que eu amo ela de paixão, teve aqui outro dia falando de educação infantil, e ela é coordenadora da coordenação da educação infantil aqui do Verzeri. E aí, um primeiro dia que eu precisei ir lá por conta de questões, né? Guria, na verdade, assim, não era questão com meu filho, era muito mais eu, né? E daí ela me disse assim, Dani, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, assim, e é impressionante o quanto que, de fato, nós mulheres nos sentimos culpadas e muito culpadas por não dar conta, mesmo vendo que não precisa, na verdade, dar conta. E eu tenho um exemplo muito prático que eu gosto muito de falar, porque, assim, o botar a roupa a lavar, por exemplo. Eu levo, sei lá, 20 minutos para botar a roupa para lavar, depois eu levo, sei lá, meia hora estendendo, 3 dias para recolher e 169 dias para dobrá-las e colocá-las no roupeiro. Hoje, ano passado, retrasado, talvez se eu não desse conta daquilo, eu achava que Era um as fracasso. roupas eram um fracasso. Esse né? a culpa leva ao fracasso. Exatamente. O que as mulheres que te procuram, o que elas buscam, o que elas te trazem nesse sentido, Marinho? Guria, nada é por acaso, né? Eu sempre falo que cada um tem a mentora e a terapeuta que merece. Porque a mulher que chega em mim, ela tá nesse lugar de super aceleração. Sim. Aquele que você liga o piloto automático quando você abriu o olho de manhã, e aí você nem respirou e você já tá com a mão no celular pra ver os BO que tu tem que resolver no dia. E aí você já sai atrasada, daí é o filho chamando, daí você já saiu sem tomar café. Aí você não fez nada, você já tá lá no teu trabalho e já tá naquela rotina louca, cheia de problema. Esse é o lugar que as minhas clientes, a grande maioria tá. Tipo assim, Maríndia, eu tô dando conta de tudo, eu não sei o que fazer. E aí vem o quê? Sensação de vazio. Ah, às vezes é até... Cara, minha profissão é legal, eu faço dinheiro, eu tô casada, mas eu tenho um vazio dentro de mim. Eu não sei, parece que eu me perdi. E eu falava isso muito pra mim mesma. Ai, não sei, parece que eu tô perdida, sabe? Parece que eu não tenho energia, não tenho vontade, parece que meus sonhos meio que perderam a cor. Parece que eu tô assim na vida. Não sei. Um grande não sei, sabe? Uma grande interrogação. E aí elas chegam nesse lugar desconectadas, sabe, Dani? Quando você tem uma dúvida, se alguém chegar e perguntar pra você quem é você, sem o que você faz. Quem é? Eu acho que esse aí é um grande
samba, um grande reggae que venderam pra gente, né, Maria? A gente comprou isso de uma forma, porque eu conversava outro dia com uma amiga, o quanto que quando perguntam pra gente, e aí, me fala de ti, tu fala o que tu faz. Eu faço. Ou vira o pior, Dani, não é nem eu faço. Eu sou e o cargo. Exato, Sabe? exato. E eu me encontrei nesse lugar em que qualquer pessoa que me perguntasse, né, que eu fosse me apresentar, até em eventos que eu participava muito, eu sou gerente de tal coisa. Eu faço tal coisa. Mas onde é que tava a Maríndia no meio desse monte de faço? Ela tava perdida. Sabe? E isso foi... Hoje eu vejo que os sinais do burnout, Dani, eles não começaram quando eu tive 6 crises de ansiedade. Na mesma semana. Quando meu corpo travou, paralisou e desligou. Ali, foi a gota d'água. Sim. Mas o burnout começou muitos meses antes. Quando eu parei de dormir. Quando meu corpo estava extremamente acelerado. Quando as dores não saíam mais com remédio. Sabe? Ali começou os sinais, mas eu não tava acordada o suficiente pra perceber. Entendi. Eu tô cansada. Aí eu vou tirar 4 diazinhos aqui e vou descansar. E daí nem consegue, Não, né? a cabeça não desliga. Você tá sempre preocupada com algo. Sim, Isso é um sinal, sim. sabe? E aí tu fala também essa questão da gente conseguir resgatar ou identificar quando a gente está vivendo ou não a nossa verdadeira essência. Eu te confesso que eu tive essa coisa do não sei quem sou mais, ou o que está acontecendo, quando eu fui mãe agora, depois dos 40. Mas é normal até que as mães, de fato, se percam, enfim, agora eu tô voltando. Reencontro. Exato. Então, agora, e eu entendo, então, que não era outra coisa, era, de fato, essa maternidade, enfim. Mas tem muitas mulheres que passam justamente por isso que tu falou, né? Essa grande interrogação e aí essa desconexão com a sua essência. Como que tu trabalha isso? De conseguir entender quem eu sou de novo, ou quem eu sou agora. Agora. Né? Porque tu falaste em ciclos. Super. Como que tu faz isso? Tu sabe, Dani, que eu acredito muito num lugar de que você descobre quem você é quando você olha pra tua identidade. Então, quando a gente pensa aí em padrões, em crenças, em tudo isso que existe, porque eu posso não ver, mas as coisas estão ao meu redor. E num lugar emocional e sistêmico também, em que eu tô lá e eu começo a carregar um monte de coisa que fala sobre quem eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo, ok. Mas e você? Então, a gente precisa voltar para a essência. Tirar as armaduras que a gente usa então, eu sou a profissional, eu sou a mãe, eu sou a filha, eu sou a colega, eu sou a amiga, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e o que está escondido por trás disso tudo? Porque vai ter dor nesse lugar. Porque cada armadura, cada roupa que eu visto para ocupar um papel na minha vida, traz cargas emocionais. Sim. Então, quando eu começo a tirar isso, eu começo a entender quem é que tá por trás. Existe dor lá atrás, porque eu fui criando essas estratégias de sobrevivência para mim dar conta da vida que tenho e dos papéis que preciso ocupar. E eu vou vestindo tudo isso. Mas eu também tenho talentos poderosos dentro de mim. Sim. E que muitas vezes, por usar tantas capas, eu acabo não percebendo. Sim. Aí vem os problemas de autoestima, autoimagem, quando eu dependo que os outros digam que eu sou. Mas que eu mesma, quando olho no espelho e tô sozinha, sinto que não sou tão boa assim. Sim. Que é a famosa síndrome de impostora. Exato. Que Todas nós temos, nós, né? sabe? Todas nós temos. Eu brinco quando as gurias chegam para sessões, né, ou tratamentos individuais, eu falo, como é o nome da tua? Porque a minha chama Megera, porque ela é terrível. Sabe? Então, assim, quem é ela? A gente precisa conhecer. Todos nós temos 2 lados, né, Dani? Sim. Eu tenho luz, eu tenho sombra, eu Sim. tenho yin, eu tenho yang. E aí pode dar o nome que você quiser. Eu tenho o meu lado que é muito poderoso, mas eu tenho essa megera. Sim. E o que acontece na maior parte da nossa vida, se a gente não cuidar das nossas emoções, quem diz quem a gente é ela. Ela diz o que eu posso, ela diz o que eu dou conta, ela diz do que eu sou capaz, ela diz se eu sou boa, se eu sou bonita. É ela que fala mais alto do que eu. Sim.
E daí, onde que entra a constelação e também a questão que tu traz da ancestralidade Super. em tudo isso? Tu sabe que eu conheci as constelações quando eu fiquei doente, Dani. Eu já tinha ouvido falar meio por cima durante a minha vida aí, mas eu nunca tinha dado muita atenção. E quando eu conheci a constelação e eu fiz uma constelação pela primeira vez, que foi lá em 2023, e eu entendi de onde vinham algumas coisas na minha vida, algumas sensações, alguns medos, algumas inseguranças, e eu dizia, nossa, mas então isso tem nome? Então isso aqui veio daqui? E aí eu comecei a olhar para esse lugar, porque a constelação, ela é uma ferramenta terapêutica. Acontece que ela vai na raiz. Então, muitas vezes a gente faz alguns processos em que eles estão aqui meio, eu digo que é um iceberg, sabe? E eu tô vendo só o que tá aqui em cima. Então eu vou tratando o que tá na ponta do iceberg. A constelação vai para baixo. E aí ela entra lá na raiz do teu ser. De onde você veio, o que você carrega, os teus traumas. E aí vem a ancestralidade. Por quê? Epigenética já comprovou. A gente não nasce só com o DNA dos nossos pais. A gente nasce com a ancestralidade de 7 gerações. Então, eu, você, cada mulher, cada homem que está escutando aqui, carrega dentro de si as histórias, as emoções de 7 gerações antes. Então, pensa tudo que você tem dentro de você e que, como eu falei no começo, a gente não vê. Mas não significa que não exista. Sim. Tá lá. Por que às vezes você faz algumas coisas e você olha e diz assim, nossa, eu não entendo por que eu faço desse jeito. Ou às vezes algumas explosões. Eu, por exemplo, antigamente era muito explosiva. E aí eu dizia, nossa, nem precisava tanto. A situação nem era, tipo, era uma coisinha assim, mas eu deixei desse tamanho. Com o tempo eu fui entender de onde vinha aquelas explosões. De onde vem a raiva. Pensa, nós como mulheres, olha para as gerações antes de nós, Dani. Sim. Mulheres fortes, guerreiras. Corajosas. Muito. Mas olha a quantidade de dor dessas mulheres que ficaram muito. sozinhas, passaram por guerras, Sim. imigraram, não sabiam o dia de amanhã. E muitas vezes eu olho e vejo que nós, em 2025, estamos andando por aí como se estivéssemos na guerra. Por quê? Porque isso está dentro de nós. São memórias transgeracionais. E se eu não olho para isso, eu continuo vivendo e repetindo como se estivesse. Só que eu não estou mais. Sim. Sabe? Essa parte do quebrar padrões, eu acho que é uma coisa muito interessante, assim. E a gente vai falar disso na volta do intervalo. A gente vai rapidinho para nossa pausa, agora são 13h22. Sempre com o apoio da Corsã, do Sicredi, do Greens Café Corporativo. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo YouTube, Facebook e Instagram da Rádio Novos Horizontes. Então fica com a gente que na volta seguimos aqui com a Marindia Nascimento, falando sobre quebrar padrões e se reconectar com o nosso poder pessoal. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. A tecnologia e a inteligência artificial fazem feitos incríveis. Mas quando o assunto é cuidar do seu dinheiro, nada substitui poder contar também com o atendimento humano e próximo de verdade do Alex, da Carol, da Marília, do Valdir e de outros milhares de gerentes do Sicredi, seja em uma das agências ou pelo WhatsApp, além, é claro, do nosso aplicativo e site. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Novos Horizontes.
Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro ao vivo pela Novos Horizontes e nas redes sociais, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Seguimos a nossa conversa agora com Maríndia Nascimento, terapeuta consteladora e mentora de mulheres, e a gente vai seguir agora falando a respeito de quebrar padrões. Porque daí a gente conversou sobre ancestralidade, né, e tudo que a gente traz de outras gerações, e muito do que também a gente, a forma como a gente foi educada, né, Maríndia, nós conversávamos antes do início do cafezinho aqui, sobre essa questão de educação, da diferença geracional, né, enfim, das nossas gerações, da geração das nossas mães, então a gente traz muito padrão também, né, materno, paterno, enfim, mas principalmente materno, né. E agora nós falamos assim que às vezes a gente até identifica o padrão, a gente sabe onde que tá pecando, o que tá acontecendo, mas para mim o mais difícil sempre foi a prática de fato, como que eu viro essa chave. O que tu tem a nos dizer a respeito de padrões e como identificá-los e quebrá-los? Eita, que isso aí dá um agora, dia inteiro de vamos fazer conversa. umas 4 horas de cafezinho. Tu sabe, Dani, que esse é um dos grandes desafios. O primeiro, com certeza, é você identificar. Porque, às vezes, lembra daquele piloto automático que eu te falei? Uhum. A gente tá tão dentro dele que você nem percebe o que você tá fazendo. Por quê? Porque você acorda, faz a mesma coisa todos os dias e você só tá exausto. Então, as histórias se repetem, os problemas são os mesmos, você tá sempre reclamando da mesma coisa. Ai, o marido não faz, os filhos não querem. Ai, os amigos, você faz muito pra eles, quando é a tua vez, ninguém quer te ajudar. E daí vem aquela sensação de frustração. Aí você se culpa porque deu demais, mas você não muda. Uhum. Você continua ali do mesmo jeito. Por quê? Porque existem coisas atrás. Então, o primeiro passo é óbvio que é identificar. O que tá acontecendo? Quais são os meus padrões? Sabe? Inclusive, dentro das mentorias, a gente tem um encontro que é só para olhar para padrão. Por quê? Porque a gente carrega um monte. Pensa lá na tua infância, que frases tu ouvia? Dinheiro não dá em árvore. Sim. Não dependa de homem. Engole esse choro. Engole esse choro. Então, assim, todas essas frases que você ouviu da tua mãe, da tua avó, do teu pai, da tua rede familiar, elas gravam dentro de você. Sim. Então, a gente tem uma Barça dentro de nós que guarda as nossas informações. E ela vem com a tua e daquelas 7 gerações. Então, você lembra das Barças lá da época que a gente estudava? Eu ia dizer, tem que falar pra galera nova o que é Barça, né? Porque a galera da internet talvez não tenha Pensa aí um livro bem grande impresso, tá? Com tudo que tem direito dentro, tá? É o Google impresso. É o Google impresso. E ele tá dentro de você e cada um tem a sua. E aí você vai pra vida e quando você tem... eu vou falar, né? Eu tô vivendo uma situação com relacionamento. Eu não decido o que eu vou fazer, Dani, de cara. Pensa que nós somos 95% inconscientes, só 5% é razão. O resto é emoção. Nós somos seres emocionais. Por mais que eu diga que, mas eu sou racional. Até ali. Uhum. O que acontece? Pensa que dentro de mim, relacionamento, a Barça é igual um dicionário. Emocionalmente, ele vai encontrar quais são as minhas crenças sobre relacionamento. Uhum. A Maríndia diz aqui que relacionamento não dá pra confiar. O que vai acontecer na minha vida, Dani? Eu vou entrar em relacionamentos e vou estar sempre em alerta. Uhum. Por isso que eu repito ciclos. Uhum. Por isso que as sensações são as mesmas. Então, assim, eu identifiquei essa crença, eu preciso quebrar essa crença. Aí que entram os processos terapêuticos. Por quê? Porque só você pensar sobre isso, você só vai pensar. Vai entrar mais um pensamento. Pensa que a gente tem milhares de pensamentos todos os dias. Como é que você ganhou essa crença? Por repetição. Certo. Então, a minha avó repetiu isso, a minha mãe repetiu isso, eu repeti isso por 40 anos. Aí, o que vai acontecer? Como é que eu vou criar? Ok, eu trabalho mentalidade, então eu vou criar padrões novos, crenças novas, para mim quebrar essas. Mas eu preciso fazer o quê? Repetir elas para mim. Uhum. Então, tem algo que eu falo para quem chega a fazer tratamentos, né, mentorias comigo, que é: a mentoria vai acelerar, a constelação vai acelerar. Então, coisas que você levaria anos, a gente consegue fazer, às vezes, em semanas. Mas o que vai garantir a transformação?
é o feijão com arroz de todo dia. O básico bem feito. O básico bem feito na vida. É aí que eu crio uma nova mentalidade. Então, existem exercícios que a gente vai colocar para potencializar, mas é necessário. Não adianta achar que você vai contratar o melhor profissional, Dani. E ele vai fazer por você a tua parte. Sim. Então, a gente precisa fazer todo dia. É que nem a academia que o Paulão começou agora, né, O personal não vai... É. Ele vai te dar os exercícios que vão acelerar o teu resultado. Sim. Mas de quem depende o resultado? É da pessoa. Da pessoa. Né? E aí, assim, eu lembro de um livro, como é que era o nome agora? Não me lembro do nome do autor, mas o nome do livro era Os 5 Pilares da Autodisciplina. Me ajudou muito. E o primeiro pilar falava sobre a aceitação. Então, para eu conseguir, de fato, fazer uma mudança na minha vida, uma mudança real, né? O primeiro passo é aceitar que aquilo ali é um fato, para que esse fato seja mudado, né? Que venha ao encontro disso que tu acabaste de falar. Super. Identifico e aceito, porque eu acho que às vezes essa coisa do aceitar, do entender que é uma mudança necessária, é difícil, né, Maríndia? É muito difícil, Dani. Por quê? Porque para eu aceitar que algo não tá bom, eu preciso me permitir ser vulnerável. Sim. E para nossa geração, Dani, de mulheres e a geração das nossas mães que estão aí, trabalhar com vulnerabilidade vem carregando uma crença também. Que vai dizer que você não ouviu, que tem que ser forte. Aí você viu a tua mãe sendo forte, a tua mãe aguentando tudo sozinha muitas vezes, dando conta de casa, trabalho, sabe? Só repetir de fato. E aí a gente vem pra nossa e eu entendo que vulnerabilidade é igual a fraqueza. E isso tá lá na minha Barça. Não é à toa, na minha Barça tava escrito isso. Então eu sempre fui forte. As pessoas olhavam e diziam, como tu dá conta? Eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu dou. Sabe, armadura de guerreira. Essa era eu. Só que eu não tava mais na guerra, mas vivia como se estivesse. Então eu era aquela pessoa que tava sempre acuada, sabe? Sempre achando que alguém ia fazer algo. Então eu tava sempre pronta pro combate. Sim. Na vida, no trabalho, nas relações, em tudo. Porque as minhas crenças eram sobre isso. Então a gente precisa... para conseguir fazer essa virada de chave, se permitir. A aceitação vem da vulnerabilidade. Ai, cara, tô mesmo. Isso aqui não tá bom. Aí eu consigo mudar. Porque se eu não aceitar, não tem espaço pra mudança. Sim. Aí eu fico lá onde eu tô. Sim. Sabe? E aí, antes da aceitação, vem um negocinho chamado... autoconhecimento, tão falado hoje, é um conceito que eu acho que até tá meio que banalizando, muito, de certa forma, né, Maríndia, porque eu trouxe uma palavra para contrapor, pra gente falar, que é assim, a diferença entre autoconhecimento e autocrítica, né? Pra gente não cair nessa armadilha do se cobrar achando que é autoconhecimento. Não. E aí se detonando mais do que a gente já faz. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Tu sabe, Dani, que a autocrítica, ela tá de novo ligada à nossa autoimagem. Pensa que talvez você adquiriu um lugar de crítica e de exigência, porque lá na infância você foi filha de uma mãe ou de um pai extremamente exigentes que te cobravam que você fosse boa. Aí o que acontece? Eu começo a entender que eu preciso ser boa. Então eu vou pra minha vida com esta crença de eu preciso ser muito boa, eu preciso ser a melhor, porque senão eu não sou suficiente. E aí assim eu entro na minha vida. De novo, nada à toa, essa era eu. O que acontece? A gente adquire muitos talentos por isso. Porque eu sei que sou muito boa no que faço. Sim. A grande questão é, eu não conseguia ter confiança em mim mesma, apesar de saber que era boa. Então, eu sempre estava precisando que alguém me dissesse. Se alguém não me dissesse que eu estava boa, que tinha sido bom aquele resultado, apesar dos números dizerem, eu trabalhei com números muito tempo, eu precisava da aprovação. Senão, eu virava a megera em pessoa. Porque eu não fui boa, porque eu devia ter feito mais, porque em vez de dormir, eu devia ter trabalho enquanto eles dormem. Essa era eu. Então, pensa que a autocrítica vem num lugar de depreciação. Eu estou sempre me diminuindo. O tempo todo. O autoconhecimento em paralelo eu olho para isso e transformo esse lugar. Não para me depreciar, mas para de fato me transformar. Então, é quando entra a compaixão.
sabe? tanto, né? Não é nem empatia, eu acho que é mais profundo, sabe, Dani? É um lugar de compaixão em que você olha pra você mesma e diz, eu fiz isso porque era o que eu tinha. E até aqui, a Maríndia fez o que ela tinha acesso, conhecimento, ela deu conta da forma que ela conseguia. Agora eu tenho uma nova consciência. Então é minha responsabilidade, e aí entra a autorresponsabilidade de, ok, até aqui foi assim, mas se eu repetir é burrice. Então eu vou criar uma nova forma de viver, porque eu não quero mais viver daquele jeito. Eu mereço mais. E aí eu deixo de ser crítica, mas passo a ser responsável. Sim, Então, essa é a virada, sim. sabe? Porque senão você fica só no lugar da megera e você não sai do lugar. Aí é o lugar que eu ando 2 passos pra frente e 3 pra trás. Por quê? Porque eu não tô fazendo bem pra mim. Sim. Eu tô me julgando. E a megera, na verdade, ela segue ali, né? Mas segue ali menor, segue ali Sempre. mais quieta, né? A gente não vai se livrar da megera nunca, né, nunca. Maríndia? O que a gente Até faz? ela é necessária, né? Muito. Ela é, exatamente. Ela precisa estar ali. Agora, eu preciso escolher, Dani. E aí vem um lugar de novo de responsabilidade. Eu tenho 2 lugares dentro de mim. O que eu focar, cresce. Se eu focar nos meus padrões limitantes, se eu focar na dor, se eu focar na vítima, se eu focar no não dar certo, no não sou boa, nos meus padrões, ai, pra mim nada dá certo, só pros outros. Aí eu entro numa comparação eterna, que eu olho só porque os outros estão fazendo. Se eu ficar nesse lugar, esse lugar cresce. E aí a minha vida vira o legítimo sufoco. Se eu focar no, calma lá, mas eu sou boa nisso daqui. E nisso aqui eu não sou tanto, mas eu posso melhorar. Porque o nosso cérebro, Dani, ele tem algo mágico que é plasticidade. Sim. Ou seja, ele se transforma conforme o que eu digo pra ele. Sim. Conforme o que eu repito. Então, se eu começo a repetir padrões mais altos de vibração, outros pensamentos, e isso é treinável, ah, Maríndia, eu durmo e acordo diferente? Não. Você vai fazer isso até o teu último dia de vida. Agora é uma escolha. Eu posso seguir os meus próximos 40 anos vivendo como eu vivia e conseguir mais alguns burnouts ao longo do caminho, porque quem tem existe aí, né, a probabilidade de ter novos, se você não cuidar e não mudar. Ou eu posso começar uma vida nova. Escrever uma nova história. E vai, assim, a bem da verdade, qualquer uma das escolhas, elas são difíceis. Né? Muito, Eu vou muito. escolher qual difícil vai me fazer mais bem, Exato. né? Que preço eu quero pagar? Exato. Eu conheci bem o preço do passado. Exato. Eu prefiro pagar o preço do futuro. E aí tu fala de coragem, Nossa. né? Coragem. Sabe que quando eu comecei aqui na rádio, o primeiro parabéns que eu recebi foi de uma pessoa que me disse parabéns pela coragem. No dia que essa pessoa me falou isso, eu disse, coragem? Fiquei pensando, eu não acho que tenha me faltado coragem. Acho que, na verdade, podia ter me dado parabéns por tantas outras coisas que eu, né, tô aprendendo a fazer. Hoje, eu consigo refletir com mais carinho, sabe? E entendimento, porque, de fato, exige muita coragem estar aqui dando voz e falando, né? E trazendo sempre com propósito tudo que a gente faz aqui. E principalmente como que as pessoas recebem isso e como elas te trazem de volta, porque vem isso. Muitas pessoas gostam, mas muitas pessoas criticam, e aí mora a coragem. Muito. E eu queria que a gente falasse um pouco disso, porque eu acho que é necessário que mais mulheres entendam, né, a coragem necessária ou até a coragem que elas já têm e precisam potencializar. Tu sabe, Dani, que todas nós temos. Essa coragem existe dentro de nós. Na mesma proporção que tem medo. E o medo sempre vai existir, assim como a coragem sempre vai existir. Está dentro de nós. A grande questão é, eu preciso ter muita coragem para ser quem eu sou. E para não me encaixar nos padrões que disseram que eu precisava. Então, assim, quando eu me permito ser corajosa ao ponto de deixar que as pessoas não gostem de mim, sem julgar elas, mas sem me julgar também. Isso talvez seja o maior ato de liberdade na nossa vida. Não porque, tanto faz o que acha. Não existe um ser humano, só Jesus mesmo, tá? Não existe. Mas é um lugar de, eu permito que você não goste de tudo em mim. E tá tudo bem. E isso não me fere. Porque nós somos seres que fomos criados para pertencer e para ser
encaixar. Uhum. Encaixar na sociedade, encaixar no casamento, encaixar no trabalho, encaixar nos gostos. Por quê? Porque todo ser humano tem uma necessidade básica que é pertencer. E a gente começa com isso lá na escola. Uhum. Quando a gente quer pertencer à turma, Sim, depois na adolescência, sim. sabe, tu quer ser o descolado. Vai pra faculdade, vai pra vida, nos relacionamentos. Aí a gente vem numa série em que as pessoas não conseguem dizer não, em que eu não consigo demonstrar quem eu sou, porque eu tenho medo que as pessoas não gostem. Que eu não consiga me encaixar. É, entendeu? Então, assim, esse é o lugar de coragem, tá tudo bem. Sim, Vai ter uma galera que vai gostar e vai ter umas que não vão. E eu me permito sim, desagradar, sim. sabe? Eu posso fazer escolhas e com, né, independente da forma como as pessoas me enxergam, ainda assim elas estão certas, porque é isso aí mesmo. Eu sou, que chata. Ai, beleza, sou chata. Enfim, Da mesma eu sou forma, legal. Dani, que tu pensa assim, se você diz que você consegue, você tá certo. Aham. Se você diz que você não consegue, você Tá também certa tá também. certo. É isso aí. Entendeu? Porque é exatamente isso que acontece dentro de Aham. nós. O teu cérebro não distingue o que é verdade do que é mentira, Sim. do que é real, do que é imaginário. O que você contar pra ele, muitas vezes, ele vai entender como verdade. Uhum. E isso vem muito ao encontro de educação mesmo, de pedagogia até, porque a criança, por exemplo, aprende na repetição, né? Super! Então, não muda pro adulto, ainda seguimos sendo seres humanos. Exatamente. Agora são 13h41, a gente vai fazer uma pausa rápida no nosso bate-papo inspirador, com apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo. Não sai daí, porque na volta a gente vai falar sobre, um pouquinho sobre, peraí, deixa eu pegar aqui de volta, segurança, né? Sobre que ninguém segura uma mulher segura. Vamos falar sobre presença e vamos falar também sobre um evento muito especial que vai acontecer sábado agora aqui em Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Já pensou em iniciar a sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Estamos de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro na Rádio Novos Horizontes, pelo Facebook, YouTube e Instagram da rádio também. Lembrando do apoio da Corsã, do Sicredi e do Greens Café Corporativo. E a gente segue aqui com a Maríndia Nascimento, falando sobre poder pessoal, autoconhecimento, transformação. E eu quero voltar agora nessa frase aqui que eu peguei lá no teu material. O que significa pra ti essa frase, ninguém segura uma mulher segura? Eu acho essa frase, Dani, que ela pega a essência de nós, mulheres. Porque pensa, quando eu sei quem eu sou, tenho identidade, eu tenho as minhas crenças de capacidade, as minhas crenças de merecimento no lugar, ou seja, a minha raiz está equilibrada.
Eu sei que tudo foi como foi, eu entendi esse lugar, eu honro, né, a minha ancestralidade pelos sacrifícios que eles passaram, mas eu entendo que eu não preciso continuar repetindo sacrifício. Eu não preciso continuar repetindo escassez e dificuldade. E aí eu tomo posse desse lugar, nasce a minha segurança. E vê comigo, quando eu estou segura de quem eu sou, o que vai me segurar? Nada mais me segura. Sim. Porque eu sei que sou capaz. Se eu decidir fazer X ou Y, eu vou lá e vou fazer. Não significa que vai ser fácil ou que todo caminho não vai ter adversidade, mas eu sei lidar. Por quê? Porque emocionalmente eu estou equilibrada. Eu sei lidar com as minhas situações. Porque isso são ferramentas. Que a gente vai... É a caixinha de ferramentas da tua vida. Emocionais, mentais, espirituais. Você vai pegar ela e vai dizer, nossa, hoje um dia tá terrível. O que eu preciso fazer? Calma lá. Deixa eu identificar. Por que eu me senti assim? O que aconteceu? Qual foi o gatilho? Isso é consciência. Sim, eu ia falar isso agora. Isso é consciência. Quando eu sou consciente, eu consigo administrar as dificuldades. Por quê? Porque a emoção não me engole. Eu sou a protagonista da vida, da minha vida. Então, eu consigo identificar. Não significa que não vai ter aquele dia, Dani, que eu vou acordar e vou dizer, não, hoje eu não dou conta nem de olhar pra isso daqui. E aí eu vou deitar no sofá em posição fetal e vou chorar. Vou chorar um pouquinho. Entendeu? Mas consciente de que é aquilo ali que eu preciso isso aqui nesse que eu lido momento. hoje. Sim. Mas no outro dia eu vou levantar e vou dizer, ok, mas por que eu senti? Tu sabe que essa questão de trazer para nível de consciência me veio com a segunda maternidade. Porque a gente tem muito mais informação hoje, principalmente a questão da neuroplasticidade, a questão, né, do cérebro, e se entende muito mais sobre educação infantil hoje do que 19 anos atrás, quando eu tive a Rebeca. E hoje, por exemplo, eu consigo entender, quando o Bernardo, por exemplo, tá no desenho, e aí eu digo pra ele, agora é a hora da gente tirar o desenho, eu sei já que ele vai chorar. E ele não vai chorar porque ele é mal criado, ele vai chorar porque o cérebro dele inunda de cortisol, e o cortisol faz com que isso aconteça no corpo, e se eu abraçar ele, eu já vou fazer o movimento inverso e as coisas. Então, o nível de consciência, ele liberta de fato, porque eu já tô esperando aquele choro, eu sei que vai ter o choro, eu tô preparada e calma pra enfrentar aquele choro com ele, acalmá-lo e aí passar pra próxima etapa. É transformador. Muito, é libertador, Dani, porque pensa, a criança, e aí vai pras mamães, né? A criança, ela não sabe, ela sente. Então, você tem que perceber que a criança, ela só tá sentindo e derramando o sentimento dela, é pura emoção. Sim. O que acontece quando a criança tá nesse lugar e eu também estou? Explosão, caos, desordem. Por isso que, às vezes, tem tantos problemas dentro de casa com os filhos. Sim. Porque eu, como mãe, também estou desequilibrada emocionalmente. E aí, quando tem um gatilho, que é o meu filho chorando, gritando, brigando, eu entro no mesmo lugar. E aí, a gente se perde. Sim. Então, assim, o quanto é importante que a mãe, ela cure e trate suas emoções, Dani. Sim. Por quê? Porque quando ela passar por esse momento que você sabe que vai passar todo dia. Sim. Várias vezes, às vezes. Você olha e diga, ok, isso aqui não é sobre mim, isso aqui não é sobre quem é o meu filho, isso aqui é só uma sensação de insatisfação. Gente, crianças são insatisfeitas. É a natureza da criança, ela quer mais. Então, se você der uma coisinha pra ela, deu um docinho, ela vai querer outro docinho. Se você der 1 hora de tablet, ela vai querer mais 1 hora. Então, a criança, ela foi treinada pra continuar indo até o teu limite. Então, se ela vai pedir, se você der, ela vai pedir de novo. Qual que é o papel do pai e da mãe? Entender que isso é natural. Sim, sim. É bem o que tu falaste, Sabe? não define o meu filho. Não define nada. É a situação que tá acontecendo Lembra da momento. repetição? Ele tá repetindo os padrões dele. Exato. E a maternidade, ela faz com que a gente, né, quando tu tem mesmo consciência daquilo que tá acontecendo. Mas daí, assim... Ela fica mais leve. Não é uma coisa fácil, a gente já falou isso antes, né? Qual que é o maior desafio de seguir mantendo consistência no autoconhecimento? É seguir se conhecendo, Dani. Eu sempre falo que existe um dia para você começar esse processo. Sim. Para você ter ideia, o meu começou dia 6 de outubro de 2023. No dia que o meu corpo travou e eu apaguei, literalmente, e meu corpo desligou. Nesse dia eu disse, eu não vou mais viver assim. E ali eu comecei a me conhecer. Até quando vai?
até o dia que eu Forever. der o meu último respiro nessa terra. Por quê? Porque nós somos camadas, nós somos ciclos. Então, dentro dos processos, inclusive, a gente vai acessando camadas de você. E você vai conhecendo mais uma parte. E aí é aquilo, a vida, o tratamento, né, a terapia, os processos de autoconhecimento, eles vão acontecendo enquanto você caminha. A tua vida tá acontecendo. Pensa que é um carro que você vai consertando no caminho. Vai Você não trocando a roda para em pra movimento. consertar. Então você vai seguindo. E aí você vai conhecendo novas fases, novos processos, novos momentos teus. Então o autoconhecimento, ele é isso. Ele é você continuar se conhecendo. Pensa que quando você vai conhecer alguém, digamos, eu tô entrando num relacionamento novo. Você não vai conhecer essa pessoa? Você quer saber o que ela é, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta. Acontece que muitas vezes a gente para a nossa vida para conhecer alguém. Mas e quando é que você para conhecer você? O que você gosta, o que você não gosta? Porque às vezes você repetiu tanto o gosto dos outros que você nem sabe mais se aquilo ali é você ou é o outro. Tu sabe que a primeira vez que eu parei pra pensar sobre isso, eu vi um vídeo, alguma coisa assim, que me dizia assim, ó, um exercício rápido. A gente falava muito de pitch, né? O pitch é falar sobre o que tu faz. E ela falava pra fazer um pitch pessoal. E eu travei. Foi aí que eu entendi, cara, não, eu não sou só uma gestora, né? Enfim, quem é a Daniele? E é bem o que tu falou mesmo, a gente não para pra se conhecer. Para pra conhecer todo mundo, né? Exato. E assim... É tempo de qualidade com você. Contigo. Isso é precioso. É verdade. Porque você arruma tempo na tua agenda pra qualquer coisa que acontecer. É. Então, se alguém precisar pro trabalho, pra família, você dá um jeito. Você tem lá aquelas horas do teu dia, você arruma pra botar ali mais um nomezinho e diz, eu arrumo, pode deixar. E cadê você nessa Cadê agenda? o nome Sabe o que teu nome próprio? Essa ali, foi na a tua pergunta lista. que quando eu fiquei, né, doente, eu comecei meu tratamento, a minha psiquiatra me fez, Dani. Ela disse assim, ok, tu tem uma agenda lotada das 6 da manhã à meia-noite. Show. Em que horário você Cuida de aparece? E eu, não aparece. Quando eu escovo o dente. E aí aquilo me deu um clique. Claro. Eu disse, cara, quantos anos eu tô assim? Sim, negligenciando, né? Autonegligência, sabe? E aí eu disse, não, desse jeito não vai dar. Sim. Isso não é sustentável, E sabe? daí uma coisa que é muito, muito legal, assim, é porque assim, quando a gente tá assim, né, fazendo tudo pra todo mundo, as pessoas até não sentem, elas sentem o benefício, né, de tu tá fazendo por elas e tal. Só que o contrário é também real, né? Porque assim, a mulher que cuida de si acaba também conseguindo cuidar melhor da sua família, melhor do seu trabalho. Impacta, então, assim, na comunidade, enfim, é um dominozinho, né? Positivo que vai ali alcançando todas as pessoas. Então, pode falar. É sobre isso. Eu digo, você tem que encher o teu pote. E isso é sobre energia, isso é sobre mentalidade, isso é emocional, isso é físico. Você precisa se abastecer. E isso não é uma vez por mês, nem uma vez por ano, sabe, Dani? Você precisa fazer todo dia. Essa é a minha próxima pergunta. O que é mais difícil? Eu esperar os ciclos acontecerem ou todo dia? Como é que tu orienta isso, assim? Dani, quando você deixa pra quando a coisa tá pegando fogo, é arriscado, eu diria. Porque você vai ter que voltar a várias casas pra olhar o que aconteceu nesse meio do tempo. Quando você tá se abastecendo todo dia, o que vai acontecer? Você consegue servir, você consegue ajudar, você consegue ouvir, sem se esvaziar completamente. Quando eu só estou servindo, cuidando, ajudando, resolvendo, é aquilo, eu virei uma bombeira, né? Tô apagando incêndio por onde eu passo. O que acontece? Quando eu chego em casa, não sobrou nada. E aí vem a sensação de vazio, eu tô frustrada, porque ninguém olha pra mim, ninguém cuida de mim, sou eu mesmo, não adianta, é isso aí. E aí vem, o que acontece? A minha mente, ela começa a sabotar. É isso aí, viu? Você faz pra todo mundo, ninguém faz pra ti. E aí vem aquela vozinha que tá aqui, ó. Viu? Boba. É burra mesmo. E aí fica aquilo ali no meu ouvido. E isso vai me minando, isso vai me destruindo. É diário.
A mesma coisa, Dani, que quando eu tô construindo uma mentalidade forte, quando eu tô construindo uma identidade, quando eu tô construindo a minha autoestima, que eu tô trabalhando no meu autoconhecimento, isso aí tá subindo, tá florescendo em mim. Quando eu tô no lado contrário, essa raiz também tá sendo trabalhada. Então, eu digo, viva processos, mas não esqueça do todo dia. Sim. Todo dia por Sim. você. Tu sabe que faz muito sentido isso, e eu falo para muitas mulheres aqui diariamente, ou no programa da manhã, ou enfim, né? Eu falo, meu Deus, tu é muito maravilhosa, e que bom, né, termos mulheres, né, que é o exemplo hoje, que bom termos, né, a gente tem mais uma mulher aqui, eu já vou falar para vocês, então que bom termos mulheres maravilhosas, mas eu não falava isso para mim. E agora, como eu tô no meu 11º dia seguido de prática de yoga de manhã, toda vez que eu termino a prática, eu me olho no espelho e digo, ai, tu é muito maravilhosa, parabéns. E sabe onde que eu aprendi isso? Ouvindo a medalhista olímpica, a Rebeca, que ela falando como é que ela faz com que a mente dela trabalhe para as coisas funcionarem a favor dela. Então, ela se autoelogia, ela fala muito bem, garota, você foi muito bem. O dia que eu ouvi ela falando isso, foi uma entrevista no Bial, que ela fala disso, ela fica se cuidando mesmo, cuidando dela, se ajudando, vai lá muito bem, você foi muito bem. E eu comecei a fazer isso na minha vida, sabe? Me olhar e dizer, tu é muito foda, parabéns. É isso aí, vamos lá. É isso. Puta mãe, tu não depender que o outro diga, Dani, porque te valide. É show se ele vier. É. O problema é quando você depende que isso aconteça. É. Ou seja, eu não vejo isso em mim. Uhum. Aí eu preciso que você venha abastecer o meu potinho. Uhum. Isso é perigoso. Muito. Porque se o outro não abastecer, eu fico muito decepcionada. Eu fico muito frustrada. Então, quando chegam mulheres pra mim e a gente já vê a narrativa de ele não fala, ela não fala, isso não acontece, porque eu digo, e você? Uhum. Porque tu espera que o outro faça o que você não faz. O outro vai fazer quando você começar a fazer por você e elevar a tua frequência para você, inclusive, aprender a receber elogio. Perfeito. Então, assim, isso que tu falou, Dani, essas afirmações de poder, inclusive eu trabalho com esse movimento, é você encontrar os teus talentos, é você trabalhar isso dentro de você, porque lembra da repetição? O que eu repito se consolida dentro de mim e cria novas raízes que são positivas. Inclusive, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está falando também de neurônios se reconectando de forma diferente. Enfim, é científico, né? É a gente científico. não tá falando aqui, a gente tem base científica para falar da neuroplasticidade. E é lindo. Mas aí, a gente tá conversando, a gente vai ter 1 hora aqui, as pessoas vão poder ouvir depois isso para, né, para se entender, tem as tuas redes sociais também, mas tem um dia que a gente vai poder ir lá vivenciar um pouco isso, né, Maríndia? Que é no dia 27/9, no Cindy Loja, espaço sensacional. Tá lindo. Muito legal. Tá lindo. Que vai ter aí, então, um evento, né, que é a Roda de Mulheres Quebrando Padrões. Queria que tu falasse para nós um pouquinho, para depois a gente passar, então, a palavra para Maria da Graça Ferraza. Hoje, assim, a gente está trazendo muitas pessoas, né, o passado se reconectando aqui, que está aqui conosco. A Maria da Graça, então, também teve a oportunidade de te conhecer, de passar por esse momento contigo. Eu acho que eu vou passar primeiro para Maria, e a Maria fala, então, como é que tu encontrou a Maríndia e que diferença que fez na tua vida essa experiência que tu passou com ela. Olá, boa tarde. Então, como que eu encontrei a Maríndia? Eu não sei se acontece só comigo isso, Dani. Mas sabe que tu tem os aplicativos e aí cadastre aqui, saiba mais, daí tu entra naqueles grupinhos de WhatsApp. Eu tava lá, num grupo chamado Sala Secreta, que era um grupo só para mulheres, e ela tinha alguns encontros ali nos Zooms, falando do feminino curado, falando desse momento que a gente estava comentando, que vocês estavam comentando, né, da gente se permitir, que horas eu tô na minha agenda, falando também daquele outro processo ali, como é que a gente vai transbordar para alguém se a gente não tá cheio. E eu, cara, isso não é pra mim. Ai, mais uma coisa dessas coisinhas de mulherzinha. Ai, de se cuidar e tá. Cara, isso não é pra mim. Tu me conhece, né? Não tá. E eu empurrava, ficava até que um dia eu disse, eu vou ver um vídeo. Cara, ela tava me descrevendo. Bateu, socou na parede, assim. Era eu.
E aí, tu quer mais. E aí, eu fiz o contato com ela, eu fui tendo contato da mentoria e tal. E eu, cara, sem tu me conhecer pessoalmente, como é que tu me conhece tanto? E eu comentei com algumas amigas minhas, assim, isso era coisa que 5 anos de terapia, de repente, sabe aquela coisa que tu sabe que tu tem que ir lá tirar tal coisa, mas tu tem medo, tu sabe que tu vai doer? E com a Maríndia não doeu, foi tranquilo. Quer dizer, doeu, né, Maríndia? Doeu, literalmente. Né? Maríndia, tô sentindo uma dor tal. É normal, é um processo, relaxa. Então, tipo, é como ela apontou antes, ela não te dá a receita do bolo. Até Mas porque ela não te tem, dá né? um norte e aí vai... Não, mas peraí, eu vou adaptar o jeito Maria de ser. Né? De repente, pra Maríndia funcionou assim, eu filtro algumas coisas que me convêm e aí eu aplico no meu jeito. E é como vocês estavam comentando, é uma coisa diária. Sim. E aí, aquela coisa, né? Quando tu vê que a coisa é boa... Tu quer espalhar, tu quer falar. E aí eu já chamei mais amigas, e aí estamos nesse movimento lindo. E aí a gente tava incentivando, não, a gente tem que fazer o encontro presencial dessa roda, que aí a Maríndia tem mais propriedade para falar sobre a roda, sobre o exercício, que é algo maravilhoso. Ai, que legal. A gente tá chegando quase no final. Eu vou te pedir para tu falar, assim, para te fazer um convite para as mulheres que estão nos ouvindo agora, do que elas vão encontrar, então, agora dia 27, lá no Cindy Lojas. Nossa, gurias, o movimento, ele não é um evento propriamente, ele é um encontro. Porque o que eu sinto, Dani, que a gente precisa é do tempo de pausa. Nessa agenda tão corrida, esse movimento do dia 27, ele vai ser para você desacelerar. Pra gente olhar, assim, para o que padrões que estão fazendo você correr tanto. Então, mulher, se você se sente assim, se você se identificou com essa conversa de hoje, se você vê que a tua vida, ela pode ser mais leve, ou se você deseja que ela seja, porque dá pra ser. Dá pra fazer tudo que a gente faz e ainda assim ter leveza. Não precisa ser pesado, não precisa ser sacrifício todo dia. Então, o meu convite é para que você venha no próximo sábado, na verdade agora, né? Final dessa semana, às 15 horas, lá na sede que tá toda linda, reformada, prédio novo do Cindy Lojas. A gente vai ter esse encontro exclusivo para mulheres, em que nós vamos ficar umas 2h30 juntas na tarde de sábado. A gente vai fazer exercícios sistêmicos, a gente vai fazer movimentos profundos. Por quê? Porque a cura vem da alma, gurias. O que tá guardado dentro de nós, tá lá. E enquanto a gente não acessa isso, a gente carrega pesos, Dani. E aí vem essas crenças, esses padrões, que é como se tivesse uma mochila de pedra nas costas. E você não consegue abrir mão disso nunca, porque às vezes você nem sabe que tá carregando, você só sente que tá pesado. Sim. Aí a minha rotina tá pesada, eu tô cansada e não importa o que eu descanso, eu não consigo. Meu cérebro não para. Então, esse é o convite, para que essas mulheres venham fazer parte dessa roda em que a gente vai de fato estar em roda, a gente vai viver um momento para se conectar, para desacelerar, para ativar a presença, porque a presença, para que você consiga ter consciência, você precisa primeiro acordar e estar presente. Sim. Não presente para mim, presente com você mesmo. Então esse é o movimento, a gente vai fazer exercício, a gente vai ter um bate-papo, a gente vai ter algumas experiências sistêmicas, para que a gente possa, de fato, soltar um pouco desse peso dessa vida que tá tão acelerada e tão corrida e nos colocar na nossa agenda. Legal. E deixa o teu @ para as pessoas que quiserem se inscrever e participar. Lá no Instagram é @marindia.ns. Perfeito. Rapidinho encontra, porque Maríndia não tem muitas, né, gente? Mas a fotinho dela lá tem o número 27/9, que é a data do evento, vocês vão identificar rápido. Isso aí. Gurias, Maríndia, muito obrigada pela presença, obrigada por esse papo necessário, profundo, foi muito legal recebê-las aqui. Eu tenho certeza que muitas mulheres saem dessa conversa refletindo e com vontade de se reconectar consigo mesmas. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela companhia. Esse foi o Cafezinho Missioneiro de hoje, com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E não esquece, então, nesse sábado, dia 27 de setembro, às 15 horas, acontece o Roda de Mulheres Quebrando Padrões, na sede do Cindy Lojas, aqui em Santo Ângelo. E é um convite aí pra te quebrar padrões, se libertar e se reconectar contigo. E claro, me encontra também no Instagram, @EuDaniSchneider25, onde a gente segue trocando ideias e inspirações.
Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo e até lá.